O que eu vim ensinar para vocês, na verdade, se chama criatividade. Você sabe o que é criatividade? Sabe? Na verdade é o seguinte, existem duas partes do seu cérebro. No caso seu, eu vou dividir assim, fica mais fácil. É mais didático, existe essa parte e essa parte. Tem duas partes no cérebro. Tem a parte que é responsável pelo racional e tem a parte que é responsável pelo criativo. Sim, melhor. Melhor assim. O que acontece com isso? Quando criança, a gente só usa a parte criativa. Por isso que nós somos criativos. Então, você tem uma parte do cérebro que é só criatividade e a outra é racionalidade. Quando criança, você desenvolve muito mais a sua o quê? Criatividade. Então, só fica essa parte. Tá entendendo? É como se essa daqui não estivesse sendo usada. Criança é racional. Por isso que ela precisa do pai, da mãe. Aí aqui, você só usa criatividade. Chega um momento da vida que sabe o que acontece? Todo mundo vai inibindo você de ser criativo. Antes, a tua mãe e o teu pai acham bonitinha a gracinha que você faz. Não é verdade? Mas chega um momento que ela fala, para de fazer palhaçada. Você vai ficar fazendo palhaçada até quando? Sai da frente que eu tô vendo a notícia. Deixa eu ver o jornal, menino. Ei, criança aqui não tem voz, não. Você tá errado. Os seus pais foram assim. É que agora a gente tem informação. E é um susto a gente ser um pai assim. Mas aí muda os problemas. Agora a gente sabe educar. Mas a gente sabe do nosso jeito, só. Só o meu que é certo. Aí tua mãe chega pra você e fala, não é assim que educa. Você teve a chance de educar, eu vou educar do meu jeito. Inclusive decide educar sozinho e pronto. Não precisa de dois, pra quê? Você morre com o lado da criatividade do teu cérebro. Por quê? Porque começam a te reprimir. Só que depois, não é mais repressão. É que você precisa seguir a vida, crescer, tocar a sua vida. E você precisa, mais do que isso, você precisa começar a ser profissional. Você precisa começar a trabalhar. Você tem que pagar as suas contas. Não é verdade? Se não pagar, vai pro Serasa. Ainda bem que ela tira. E outra coisa, se não conseguir tirar em protesto, tem gente que esconde dinheiro. É uma máfia. O que eu estou fazendo aqui com vocês nada mais é do que criatividade e te ensinando a contar histórias. Preste atenção numa coisa, olha que interessante. A criatividade, ela tem dois passos principais. Macrohistória e microhistória. Toda macrohistória é feita de microhistórias. Não é sobre o tamanho da história, é sobre a codependência que tem de conteúdo e criatividade. Guarde uma coisa, o que eu estou aqui desde o início fazendo palhaço para vocês. Tem várias micro-histórias sendo contadas. E dentro de cada micro-história, existem coisas para te chamar a atenção. Lembrou dele? Lembra? O cabelo foi somente para que você prestasse atenção que existem duas partes do cérebro. Talvez se eu não fizesse tanta brincadeira com ele, coitado, você não aprenderia tanto. Na sua cabeça, a partir de agora o careca é a criatividade, e o cabelo é a racionalidade. E agora eu quero dizer, você vai despertar o teu lado criativo ou você vai ficar sendo racional sempre? Você vai deixar vir à tona aquilo que você tem desde criança, talvez virar até palhaço? Ou você vai continuar achando que você não tem e não carrega isso? Sabe por quê? Porque a gente tem medo do que a gente carrega. Porque botaram medo na gente desde criancinha. Inibiram a gente. E o pior, os pais não sabiam que estavam inibindo. Não é culpa deles. É culpa nossa que cresce e não para olhar para dentro da gente. Eu aprendi uma história agora há pouco. É sobre o sapo e o escorpião. Tem um sapo e tem um escorpião. Eles estão na beirada do rio. E aí eles vão atravessar para o outro lado do rio. Aí o sapo falou, ei, escorpião, posso te colocar nas minhas costas e com isso eu chego do outro lado. Ele, é ruim, chega lá, você me pica, tô fora. Aí falou, então tá bom. Então, nós dois não vamos a lugar nenhum, porque se eu for sozinho, eu vou morrer afogado. Realmente você tem razão, então é melhor nós ir, né? Então vamos embora. E aí foi eles lá, né? Foram parceiro, chegou lá, o escorpião picou. Contam na história que tem gente que nasceu para ser sapo, tem gente que nasceu para ser escorpião. Só existem dois tipos de pessoas na sociedade.
Essa história é a maior fantasiosa que existe. Sabe por quê? Se só existe dois tipos de pessoa, se eu sou sapo, eu só vejo escorpião. Não existe bem e mal nessa história, então. E se eu sou escorpião, eu só vejo sapo. Ei, Deus não criou sapo e escorpião. Deus criou cobra, Deus criou várias coisas. E mais que isso, criou você para governar sobre todos os animais da terra. É sobre isso. Estão criando histórias para justificar as nossas cabecinhas doentes. Ei, deixa o sapo ser sapo, deixa o escorpião ser escorpião. E seja gente. Gente que tem sentimento, que erra, mas que desperta criatividade. Vou te dar uma ideia, muda de nome. Tem um cara que tem um nome também que me dá até medo de chegar perto. Ah, ainda bem que você já sabe. Vou te batizar com um novo nome agora. Não, João Neto é o amigo do Whindersson. Vou te chamar de João Martins, pode ser? Mendes mesmo? Seu avô? João Mendes Neto, fechou! Salvamos um, gente! Depois vocês vão entender essa história, piada interna. Inclusive, agora eu deixei vocês com curiosidade desta piada. Isso se chama, sabe o quê? Ponto de atenção para que você daqui a pouco, quando for pesquisar isso, continue pensando em mim. As tuas histórias têm que ter isso todos os dias, nas tuas redes. E o que faz isso não são macro histórias, são micro histórias. Gente, vocês gostam de usar gel, né? Você não, você é tudo no estilo, ó. Barbinha feita, ó. Parece até que tem salão. Mas, na verdade, tá vendo como eu estou trazendo à memória de vocês micro-histórias? Por que você acha engraçado eu falar do cabelo dele? Porque você sabe que ele trabalha com isso. Por quê? Porque eu estou trazendo à memória de vocês vários exemplos. Isso é criatividade. O poder de contar histórias sem fazer você perder a atenção. E eu vou usar Rubem Alves para isso. Porque eu sou um palhaço que leio. Rubem Alves, você gosta de tênis. No tênis, tem um ganhador, não é? O Rubem Alves diz que a gente, o marido e a mulher, na verdade, mas eu vou aplicar as redes, porque funciona, me veio agora na mente. O Rubem Alves diz o seguinte, ele fala que o casamento, no caso as redes, tem que ser não uma partida de tênis, mas de frescobol. Onde um luta para que a bola não caia, os dois têm o mesmo objetivo. Assim é as redes. O meu objetivo é gerar valor para você. E o seu objetivo é pagar por esse valor. É uma relação justa. Por isso que quando você promete algo que não cumpre, você está quebrando o princípio. E aí quando você quebra o princípio, teu cliente também quebra. E aí ele vai para a rede e fala mal de você. Mas quem quebrou primeiro foi você que prometeu e não cumpriu. Cuidado, a criatividade não te dá liberdade para mentir. Já deu. Hoje não dá mais. Entende o que eu estou falando? É um ping-pong todos os dias com a tua audiência. E para isso eu tenho que usar uma coisa, como diz o Rubem Alves, eu vou trazer outro cara agora que é o Paulo Freire. O que o Paulo Freire diz? Para as histórias ficarem interessantes, você tem que contextualizar. Porque a gente parte do mundo do aluno para a aprendizagem. Por que Paulo Freire conseguiu isso? Porque ele educava gente grande. É o famoso educação de jovens e adultos, é o EJA. Isso se chama análise sociodiscursiva. Guarde uma coisa, a tua história nas redes parte do tênis, para eu trazer ele para contar frescobol, e para falar para ele que eu sou um cara que posso ativar a criatividade dele. Para daqui a pouco pensar em uma oferta para ele. E essa oferta gera tanto valor para ele, que ele decide me agradecer. E aí eu falo, cara, tem mais. E aí tu me agradece. Olha o frescobol. Mas eu parti do tênis, que é o mundo dele. Eu trouxe um exemplo do mundo dele, dos esportes. Você está fazendo isso com a tua audiência? Por isso que criatividade é importante. Porque ela limpa o lugar que está sujo para que você possa pisar com tranquilidade. Porque você não pisa em lugar sujo. E a nossa mente sempre vê os lugares sujos. Porque a gente está sempre acreditando que o outro quer vender alguma coisa para a gente. Para isso que existe storytelling. Para quê? Quebrar a sua objeção de pisar num lugar sujo, que foi limpo. Agora, ó, dá um tempinho que é só secar que vai ficar ótimo como todos os outros. Para isso que você conta história. É para isso que você organiza as ideias. É para isso que você faz um show bonito, cheio de efeitos, não é trap? Canta uma música. A pior coisa que tem para fazer isso é o cantor, o cara chegar e falar, cantor. É igual quando chega pro palhaço e fala assim, conta uma piada. É muito ruim, né?
Eu sei, é de artista para artista, né? É uma idiotice isso. Na verdade, nesse momento, eu só quebrei sua atenção. Porque toda história tem que ter quebra de atenção. Vocês estão achando que eu estou falando besteira aqui? Eu já entreguei todas as questões de criatividade. E olha como eu envolvo você com história. A aula deixa de ser aula, vira show. As suas redes têm que ser show. Todos os dias eu tenho que entender que, caraca, que ensinamento top. Caraca, como eu não pratico isso na minha família? Meu Deus, como eu não percebi isso antes? Meu Deus, quando você vira e fala lá, né? Gente, sabe qual que é o problema dos casamentos? É que você está aqui brigando, né? Esse aqui é mais forte, né? Então tá. Você está aqui brigando. Aí você vem brigando. Na hora que esse aqui está fazendo o quê? Enquanto esse aqui está falando, o que esse aqui está fazendo? Escutando? Mentira. Ele está preparando a estratégia para atacar esse aqui. E esse aqui ataca. E esse aqui prepara a estratégia. Ninguém escuta ninguém. O princípio da conversa não é escutar. Vários casamentos, né, acabam porque ninguém escuta. O outro só prepara o contra-ataque. E um lugar onde o outro só ataca tênis, só tem um campeão. E certamente não é a família nem o casamento. É para jogar frescobol. Isso se chama callback. Eu fiz uma ligação com ele na história que eu fiz lá antes. Isso o humorista faz todo show. Já percebeu que o humorista está ali e de repente lá no fim do show ele fala uma coisa, lá do início você começa a rir. Se eu assistir só aquela parte do fim, eu vou rir? Não, você só ri porque teve isso no início. Isso chama callback. Uma ligação com uma história que você contou. Faz isso nas tuas redes para ver se não dá certo. Só que cuidado, o callback é um conteúdo de meio de funil. Por quê? Porque no topo alguém já consumiu. Não tem como eu fazer callback de quem não consumiu nada meu no topo. Agora você pode fazer callback na venda também, trazendo uma memória afetiva que teve com você no conteúdo. Já pensou? Isso é criatividade. Não é simples.